Oi, gente, já voltamos aqui. Esperar a Vilma aparecer pra gente retomar nossa conversa, certo? Tudo bem. Então, vamos ver aqui se... Ah, tá. A Vilma já tá aqui. Deixa eu chamar. Que tá muito boa. Vocês estão gostando? Eu tô adorando. Oi! Voltando. Demorei um pouquinho, sou um pouco lenta, a tecnologia. Eu tava te escrevendo. E aí, Carlinha? O povo vai Não é? jantar. Então, vamos lá. Você continua você ia falar do professor, né? Você tava Da, falando eu mesmo que eu tenho já tinha umas até esquecido? perguntinhas. Você estava falando que os professores, né? Como eu te perguntei sobre as inspirações, porque você ia falar assim, os professores, é, da onde eles precisam partir, né? Era muito Ah, disso que você ia sim. falar um pouco, né? Da onde eles precisam partir, enfim, para se pensar Sim. para estar inserido e para estar fomentando mesmo essa escola como um ateliê. É, a gente Aliás, tava. aliás, é só fazer uma observação, né? Os professores e a própria gestão, né? Eu diria, Sim, né? A escola, né? a Em si, escola. né? Não, eu estava trazendo um pouco sobre a formação, né, dos professores. Então, que eu tinha levantado alguns pontos, né? Então, que o primeiro era o professor realmente pensar nessa ideia de encontrar outras pedagogias, outros espaços de educação, outros pensadores. Então, assim, nesse lugar de pesquisa e de investigação, que é muito importante, que é dialogar com os teóricos. Eu acho que esse é o nosso papel também. Então, assim, de professora, não de tia, de sempre buscar, né, a nossa especialização. Então, eu brinco às vezes assim que se você vai numa sala de cirurgia, a gente tem mais ou menos uma ideia do que seria uma cirurgia do coração, mas bem vaga a ideia. Então, assim, eu fico imaginando que, sei lá, que se cortar aqui pode sair sangue em tudo, ou não sei se corta assim, como que é, que lugar que corta, enfim, a gente não tem muita ideia, mas uma escola, até o médico que vai fazer a cirurgia, ele já passou pela escola. Então, que é Sim, um pouco que a Cleide Prunaneto traz naquele livro que é Como Nasce um Professor, né? E aí parece que todo mundo já sabe o que é ser professor, né? Porque é só você ter lá um adulto com conhecimento, algumas pessoas para receber, um espaço que você possa transmitir isso e pronto, está feita a escola. Né? Então, assim, a gente hoje pensa escola para além disso, e a escola de infância mais ainda. Então, assim, por que eu estou trazendo tudo isso? Né? Porque a gente tem as famílias também como parceiras nesses processos. Né? E as famílias muitas vezes têm a escola que ele viveu, a escola que está na pele dele, que está nas matrizes pedagógicas dele, e a gente a nossa. Então, assim, de quem é o papel falar, olha, agora a escola é assim, o nosso currículo ele é construído assim, a gente pensa a partir de princípios ético, estético, políticos, as crianças aprendem através das interações, tal, a gente trabalha com uma pedagogia das relações, do diálogo, da escuta, do cotidiano. Então, assim, é o papel de quem formar também essa comunidade educativa? Nossa, porque nós somos os professores, né? Nós somos esse adulto investigador nesse campo que é a educação. Então, acho que você se colocar nesse lugar é muito importante. E para além disso, a outra coisa que eu tinha trazido é a gente sempre nutrir o nosso olhar estético, nosso olhar poético, o nosso olhar artístico. Então, saber que essa nutrição, que aí é através da arte, da cultura, da natureza, essa nutrição é para o meu olhar sensível enquanto pessoa, enquanto eu, Vilma, não só eu, professor. Porque o que eu fizer para eu, Vilma, vai refletir no eu, professor Vilma. Sabe? Vai me tornar também sensível para os processos das crianças. Porque eu busco um caminho de sensibilidade para mim. Então, você falou um pouquinho
que o professor é criança, é um pouco criança, é a gente estar nesse estado criança, né? Olhar para esses conhecimentos, se jogando mesmo nas experiências, né? Sem às Uhum. vezes, e não é infantilizar. Então a gente não precisa ficar Sim, bobinho, engraçadinho, bonitinho, falar tudo no diminutivo. Não é isso, né? Não é esse o lugar que é do professor que trabalha com a infância, sabe? Então a gente está falando de um outro percurso. E um outro ponto, que era esse último que eu estava falando antes de cair tudo, é que a gente pode buscar sim inspirações em quem já faz esse caminho com qualidade, quem já consegue dialogar com a teoria, dialogar com o seu olhar sensível e nutrido, e pensa isso educação, traz isso para uma prática com as crianças. Então, assim, não está trabalhando com arte para aprender a fazer oficina com as crianças, mas tem o seu olhar já aguçado, sabe o que é trabalhar com metáforas, sabe o que é dialogar com as poesias do Manuel de Barros, o que é dar um pente, uma outra função que não pentear. Então, assim, estar nesse lugar de poesia, né, o professor de infância que está com esse olhar nesse lugar de poesia, consegue construir um currículo um pouco mais aberto para acolher, né, as pesquisas e as investigações e aquilo que a criança traz. Né? E aí sim a gente pode dialogar com quem já faz isso bem. Então a gente tem, fora do país, algumas abordagens que já consegue trabalhar com isso. Uma delas é o que a gente mais, né, hoje em dia tem falado, que é Reggio Emília. E a gente tem também no nosso país pessoas, artistas, pessoas que estão fora da escola, dentro da escola, e também práticas educativas, formais e não formais, porque a gente também tem os quintais, né, na nossa cultura, que também faz um trabalho muito interessante com as crianças. Então, eu acho que a verdade. gente pode também conhecer esses lugares para se inspirar, mas nunca para copiar. Então, acho que a gente precisa sempre buscar esse lugar de autoria, né? O professor no espaço de autoria é muito importante, porque quando ele entra nesse lugar de autoria, o que nutre ele não é esse lugar de cópia, é muito pelo contrário, é esse lugar de que ele busca referências daquilo que parece que não faz sentido nenhum na hora, mas que depois vai falar, nossa, olha, eu vi uma exposição que me lembrou isso. Olha, eu ouvi uma música que eu acho que pode ter muito a ver. Nossa, aquela peça de teatro. Gente, aquele bordado, sabe? Ou aquele fio, ou aquele material, ou aquela, sabe? Enfim, é esse lugar, né, de pesquisas de materiais. E aí a gente tem uma coisa muito importante, né, que é dessa abordagem, que é o espaço como educador, né? Sim. Então, quando eu estava falando, né, que as crianças vão voltar, se voltarem, né, voltarão agora para a escola e que os professores não precisam já sair que nem louco, pensando em projetos, como escrever projeto, para como acolher, para eles escreverem em Covid, para saber da pandemia, para isso, para aquilo outro. Tipo, não é isso. Né? A gente precisa acolher tanto os adultos que estão voltando, quanto as crianças Com que chegarão, certeza. quanto as famílias. E aí, nesse lugar, um espaço educador, um espaço que é pensado com materialidades, enfim, com intencionalidade para acolher essas narrativas que vão chegar, isso sim é o papel do educador. Então, o educador, ele tem um papel fundamental nisso, né? Ele não vai só sentar e falar, bom, agora eu vou aqui escutar o que as crianças vão falar e a partir daí eu vou ver o que eu faço. Não é bem assim, né? Não é nesse lugar espontaneísta. Né? Mas também não é num lugar de controle, onde o professor já tem tudo certo, tudo pronto, só para as crianças executar. Exato. E assim, e aí é resgatar também, ou reforçar, né, valorizar esse papel protagonista do professor, né? Então, assim, porque a gente fala da criança como protagonista, os documentos falam sobre isso, mas isso não coloca o professor distanciado desse processo, né? Então, assim, muitos equívocos aconteceram até a partir da implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? Até a partir disso, então, muitos equívocos do tipo, o olhar para a escuta da criança e a partir da criança como se o professor não tivesse o seu lugar. Então, o protagonismo do professor está justamente nessa organização dos contextos, né, em que vão proporcionar
e favorecer o protagonismo da criança, né? Assim, que vão abrir espaço para isso. Você falou um pouco do espaço, tem uma questão até aqui que fala sobre a questão do atelierista, né? É interessante assim, a gente está falando da escola como ateliê, então está falando, mas você tem uma experiência de ter visto isso, inclusive, né? Também na Itália e no Brasil também, né? Então, assim, aí pedem assim, pra você falar um pouco sobre essa questão do atelierista e aí nessa relação do artista, porque essa relação, inicialmente, né, a ideia de Loris Malaguzzi foi trazer o artista, né, que vem com um outro olhar, que não é o olhar do pedagogo, para complementar, né, para somar, né, nesses processos de educação. Mas e se a gente for pensar como é esse lugar desse artista na escola, se a gente for pensar na pessoa específica que estará lá com as crianças e tal, enfim, fala um pouco sobre isso, porque algumas pessoas levantaram essa questão. Deixa eu só falar mais uma coisinha aqui. É, tem mais uma coisa. Eu tenho minha cola aqui do lado, mas a cola, me perdi na cola. E tem uma outra coisa aqui interessante. Ah, tá. Uma pessoa perguntou lá atrás, quando você falou que Régio não é um, um método, A pedagogia é um método. uma pedagogia, no caso, que é uma abordagem, aí a Norma perguntou, né? Qual a diferença, então, entre abordagem e método? Então, eu acho legal falar um pouco sobre isso também, entender a dimensão, né? Sim. Bom, vamos lá então sobre esse papel do atelierista, né? Que eu acho que tem nas escolas, né, educativas de Reggio Emília e tem aparecido também em algumas escolas que pensam ateliê, né? Então, assim, eu acho que é um pouco dessa frase que Loris falou, né? Da gente dialogar mais com os artistas do que com os cientistas. Então, quando eu falei assim para vocês, né? Se a gente for pensar num processo criativo de um artista, então, assim, eu tenho alguns trabalhos aqui da Calori, eu faço com artistas. E quando você vai pesquisar, né, ou se você vai numa exposição, num museu, algumas exposições, por exemplo, em museu, tem ali o processo criativo do artista, tem os cadernos de registro dos artistas, o diário de bordo desse artista. Então, assim, tem todo esse percurso de registro do artista. E se você vai olhar esse percurso do artista, você vai compreender o quê? Que ele tem aquela ideia, como eu falei, ele tem aquela metáfora na cabeça dele, ele tem aquela ideia, ele busca alguns materiais que podem dialogar com aquilo, melhor ou não. Bom, com essa ideia, eu acho que a madeira pode representar. Eu acho que o ferro, não, eu acho que a natureza. Então, assim, cada um tem um pouco, né? Que matéria, que materialidade é essa que vai dar sentido para aquela ideia que também é uma investigação e que muitas vezes é uma pergunta, porque muitas vezes os artistas, na verdade, eles não estão respondendo coisas, eles estão, na verdade, lançando perguntas, né? Sim. Porque a própria obra pode ser uma pergunta que não é com palavras, mas que ela está materializada de alguma outra forma. E ele tem esse processo de tenta, não dá certo, faz de novo, não dá certo. Esses dias eu fui na galeria de um amigo meu, Otávio, e ele estava falando um pouco de algumas imagens de memória que ele tinha, e que ele começou a fazer através da xilogravura. E aí, depois de todas essas imagens que ele fez de memória, delas, ele trouxe alguns pedaços e surgiram outras, que aí foi a exposição. Então, assim, é muito uma construção, é muito um lugar de investigação. Desse lugar também da subjetividade, da criatividade e da materialidade. Então, quando a gente pensa no lugar do atelierista dentro da escola, né, é exatamente esse profissional, esse ser, que vai trazer esse lugar da pesquisa e da investigação através de múltiplas linguagens. Que não é um lugar familiarizado pelos educadores, pelos pedagogos, porque exatamente se a gente for pensar na nossa formação inicial, né, a gente tem pouco contato com a arte, pouco contato com muitos materiais e com linguagens expressivas. Se bobear, quase nada. Né? Então, quando eu fiz o curso, né, do atelierista lá em Reggio Emília,
o que a gente percebeu foi isso, que é como se os atelieristas que estão lá, e cada um tem, às vezes, tem alguns que são músicos, tem outros que estão muito mais ligados à área de biologia, tem outros que estão mais uma coisa mais pulsante, assim, meio de geografia. Então, assim, cada um também tem a sua identidade. E quando a gente Entendi. vai falar de arte, a gente vê isso muito forte. Se você pega um quadro, às vezes, sei lá, do Picasso, digamos, que você não conhece, não é um quadro famoso, mas pelos traços você olha e você fala, nossa, esse quadro tá parecendo do Picasso? Nossa, Sim, esse quadro tá parecendo Kandinsky? Nossa, sim. e isso a gente vê também na poesia. Nossa, esse poema tá parecendo do Manuel de Barros, será que não é? Ele que escreve assim, ele que usa essas palavras. Então a gente vai encontrando um lugar de identidade. E em Reggio Emília, nessas escolas, o que a gente pôde observar foi muito isso, né? Esse lugar de identidade em cada um. Mas esse profissional que está ali apoiando os processos, né, de investigação das crianças, e ajudando também os professores a construir esses espaços de investigação, ele vai trazer um pouco esse elemento da arte, esse elemento das poéticas, esse elemento dessas linguagens, desses materiais que podem dialogar ou não. Então, eu encontro muito, né, nesse profissional um pouco disso, né, desse lugar um pouco mais desconstruído, esse lugar mais sensível, esse lugar mais estético, mais poético, que quando a gente conversa com um artista, seja em qualquer exposição e galeria, e esse, por exemplo, era um projeto que eu tenho aqui, né, engavetado, esperando a pandemia passar, que é exatamente esse diálogo com os artistas, né? Porque quando a gente consegue dialogar mais com os artistas, a gente vai entendendo um pouco também da cabeça das crianças até, né? Nesse lugar de investigação. Então, assim, eu não quis, claro, trazer algo técnico de Reggio Emília, porque, como eu disse, a Sim, ideia, quem tem que falar de Reggio Emília é quem é de Reggio Emília, né? sim, Então, assim, claro. eu faço uma leitura das coisas que eu vivenciei lá e o que eu acho que é importante para a nossa cultura e para o nosso olhar aqui. Né? Então, para mim, esse diálogo com a arte, quando a gente fala de formação estética, narrativas autobiográficas, é muito importante esse diálogo com os artistas, que nas escolas são os atelieristas que vão trazendo isso, que é diferente de um professor de arte, que a gente falou, que é aquele que vai lá, pega as crianças uma vez na semana, dá alguma técnica, alguma coisa, depois aquela turma volta para a sala original e vem uma outra turma e ele dá aula de arte, volta. Então não é, a gente aprende dessa forma. A música está no conteúdo, no currículo, o desenho, os materiais, a linguagem. Então a escola toda vai vibrando nesse lugar que é esse lugar de construção de conhecimento através da arte. Então não é um profissional que vai lá dar aula de artes, né? É um profissional que está ali junto com os professores, com o coordenador, e aí apoiando os projetos das professoras. E aí, claro, eles sentam, conversam, escutam, refazem, traz, enfim. Eles também entram nesse lugar de investigação, de pesquisa, que material que a gente pode trazer. Tem lá nas escolas um ateliê. As crianças têm contato com o atelierista também, mas é muito fluido, é muito nesse lugar fluido, não é um profissional assim estanque que está lá para dar uma aula de artes. Isso é interessante. Tem uma pessoa que perguntou, aluna, então não seriam todos os profissionais da escola atelieristas? Esta seria a proposta de uma escola como ateliê? Né? E aí a gente você já falou um pouco sobre isso, né? Desse lugar de que ela faz essa pergunta, né? Então, seriam todos os profissionais da escola atelieristas? E aí eu penso na pergunta inversa, né? Então, assim, não seria, de fato, todos esses profissionais, né? Ou melhor, esse atelierista, ele realmente não seria justamente a pessoa que teria esse lugar da formação dos outros profissionais, não para serem atelieristas, mas talvez para provocar neles, né? Essa atitude, essa ação mais sensível, né? Essas percepções, enfim, conhecer. Então, esse artista, como você traz, que vem sim de uma outra formação, né? E o que ajuda, porque a gente entende que a formação
pedagógica é uma formação que tem um lugar de ser, que ainda precisa avançar muito para pensar essas questões, né? Porque pensa ainda a escola, a formação inicial principalmente, pensa ainda a escola como um lugar cuja aprendizagem fica nas mãos do professor, né, em que vai Uhum. transmitir. É interessante que a gente tem muitos estudos e muitas pesquisas que já dizem o contrário, mas é esse o Sim. lugar ainda que a escola se encontra, né? É, porque é o lugar, na verdade, na academia, né, na formação inicial, a gente fala de algumas coisas, mas os professores vivenciam outras, né? Então, assim, Isso. é diferente você falar, olha, escutem as crianças, mas é o que eu falei, os professores não são escutados. Então, assim, é diferente quando os professores, vocês precisam trabalhar com múltiplas linguagens, mas em nenhum momento ele pega numa argila, numa aquarela, ou sei lá o que seja, ou na fotografia, sabe? Ou sei lá, enfim. Então, assim, na música, no canto, nada. Então, é muito esse lugar, né? De você ir dialogando entre os outros. Agora, é claro que eu acho que tem uma diferença, é isso que a gente está falando, muito grande entre uma formação de pedagogo, então, assim, a gente tem os educadores, tem o pedagogista, né, em Reggio Emilia, que é como se fosse um coordenador pedagógico, mas bem diferente também, e tem o atelierista. É que assim, é como eu estou falando, né? É um outro paradigma. Então, assim, se a gente tentar colocar essa caixinha dentro dessa, não vai entrar. Então, assim, se eu pegar essa caixinha aqui e tentar colocar essa aqui dentro, não vai entrar. Então, às vezes, a gente quer pegar. Reggio Emilia é uma coisa. O que a gente tem de práticas e de outras pedagogias é outra coisa. E aí a gente quer fazer uma associação de uma com a outra. Mas não é. Então, assim, se eu saio desse paradigma que eu tô e entro num outro, eu consigo ver essa coisa mais fluida. Então, eu acho que o grande desafio é a gente realmente sair desses paradigmas e começar pensando, primeira coisa, nesses princípios. Quais são os princípios, concepções que estão por trás disso quando a gente vai querer dialogar com o Reggio Emilia? O que eles pensam sobre isso? Então, para além de você saber se é atelierista, se não é, se precisa ter formação em arte, se não, como que essa profissão está regulamentada agora no Brasil, porque isso está entrando muito forte nas escolas. Então, quem é agora esse profissional que é o atelierista que está chegando na escola? Aí ele é formado em quê? E ele tem que ter qual linguagem? Então, assim, quer dizer, Sim. são muitas questões, né, para a gente pensar. E eu acho que, para além de pensar isso, é realmente, primeiro, ver isso. Porque se você quiser colocar uma coisa dentro da outra, não vai dar Não vai. liga. Não Uhum. vai dar liga, não vai funcionar. Tinha uma outra pergunta, qual que era? Desculpa, eram duas. Meu Ai, alguém vai Deus. ficar sem resposta. Não, eu acho que não, não. Não Era era outra essa pergunta. mesma, né? Eu que estava fazendo, Era eu que estava complementando. era complementando, né? Não tem, não. Na verdade, Agora eu acho que sim, eu acho que os professores podem se inspirar e aprender muito com os profissionais da arte, dialogar com os artistas dentro e fora da escola. fora. Ah, Uhum. alguém escreveu aqui sobre abordagem, sobre método, tudo. Então, assim, Ah, foi. quando a gente fala, né, de uma metodologia, né, a gente tem algumas coisas, a gente tem alguns. Quando você fala num método, é o quê? Você tem um começo, um meio, um fim, um jeito de fazer, pré-escrito, certo? Então você segue aquele método e você vai ter um Uhum. resultado, né? Então, assim, quando você dialoga com as questões de Reggio Emilia, claro que elas têm um jeito de construir o currículo. Então, sei lá, elas trabalham com documentação pedagógica, elas trabalham com a projetação, com uma ideia de projetação, com uma ideia de pensamento projetual. Então, elas têm muito isso. Mas, quando você vai dialogar com a abordagem, por isso que elas falam, né, que é uma abordagem, existem muitas formas de fazer. Então, muitas vezes a gente falava assim, então quer dizer que a documentação pedagógica é isso? Ela falava, não, é isso nesse contexto, porque a gente tinha esse objetivo. Então, assim, Uhum. até a documentação pedagógica, que é para dar visibilidade, é para saber assim, é para dar visibilidade para quem? Em qual Certo. momento?
Então, se for para as famílias, vai ser de um jeito. Se for para o outro, vai ser do outro. Se for de um jeito, então, assim, elas estão em constante transformação. Então, não é uma coisa que já é estanque, já é certa, é um método que você vai lá, pega uma cartilha, você lê começo, meio e fim, você chega aqui, aplica e fala, uau, deu certo, não deu certo. Então, não, porque é uma coisa, eles têm muito essa ideia de um rizoma, né? Então, assim, estão em construção, estão dialogando. Assim como quando chegou as tecnologias, né? E elas começaram a dialogar entre o natural e o digital, antes do digital entrar dentro da escola, teve todo um questionamento e uma construção se isso tinha a ver com ele, como que o digital iria entrar na escola. Então, por isso que é uma abordagem, elas estão sempre construindo isso. E aí os professores trabalharam com o digital. Então, eles tiveram um projeto que era sobre o digital. Como que o digital... Então, a webcam é o quê? É um olho que eu consigo enxergar mais. Então, na verdade, ele só vai ajudar a potencializar a pesquisa da criança, mas não é o laboratório de informática que as crianças vão ter aula de informática. Então, é nesse lugar que elas estão sempre construindo. Então, por isso que não dá para a gente ir lá e falar assim, me fale como que é a sua metodologia, aí elas vão explicar tudo como é a metodologia, aí a gente chega aqui, vai aplicar a metodologia de Reggio Emilia e vai dar tudo certo. Não, não é isso. Então, não é assim. Por isso que a gente precisa ir, se inspirar, conhecer os princípios que estão por trás, as concepções. Principalmente, para mim, é isso. Se você sair de lá, ou se você ler as coisas de Reggio Emilia e entender qual é o papel que tem o adulto em relação à criança e qual a concepção que eles têm de infância e de criança, já é um ótimo caminho. Agora, se você vai trabalhar com mesa de luz, se você vai ter um atelierista dentro da sua escola, se você vai trabalhar com o termo documentação pedagógica ou não, aí são outros 500, sabe? Aí sim é um processo de construção, de pesquisa, desse grupo, dessa escola. Então, por isso que é importante, sabe? Ou dessa rede de ensino, porque a gente está falando, né, de escolas privadas, mas também tem muitas redes públicas que se inspiram. Então, quando eu fiz o meu mestrado, eu pesquisei o currículo para a infância paulistana. E aí tinham muitos princípios e concepções de infância, de relação adulto-criança, que era muito parecido com Reggio Emilia, que é uma cidadezinha desse tamanho, em São Paulo, que tem uma rede maior, quase maior da América Latina, de escola pública, sabe? Então, assim, como que podia bater alguns princípios e conceitos, né? Então, assim, pensar a criança como uma criança potente, pensar essas relações, que as crianças aprendem de muitas maneiras, né? Então, enfim, tudo isso que vocês já sabem também. Ai, que ótimo, gente. Olha, a gente vai caminhando para o final, que a Vilma deve estar cansada também, mas a gente está amando. Eu só vou ler umas falas aqui de algumas pessoas que a gente destacou aqui, né? Então, a Iracema traz que a arte se materializa no tempo, no espaço, na sensibilidade, do olhar, de encantamento presente na descoberta da criança. E do adulto também, né? A Rosinha fala que esse olhar sensível deveria ser presente em todos os educadores, né? Obrigada, Rosinha. E complementa que, mas é preciso treinar os olhos. Sim. Não é? E a Carla fala que experienciar situações é o que faz com que, de fato, aprendemos. Para mudar, é preciso sentir na pele, né? Essa coisa de sentir com o corpo todo. É bem isso. Educação de sentidos. Educação de sentidos. A gente trouxe muitas questões interessantes e mais do que isso, mais do que questões interessantes, eu acho assim, provocações, né? E isso é muito importante, sabe? Acho que o convite, Carla, que eu posso deixar, né, para os educadores agora, é se jogar nessas experiências, sabe? Se jogar nessas experiências estéticas e poéticas de corpo inteiro, para você, para alimentar o seu ser. Depois, outras coisas vão surgir, sabe? Esse lugar, como eu falei, buscar inspirações, fazer um curso de atelierista, se for o caso, depois. Então, assim, mas isso é um passo depois, sabe? Eu acho que nutrir esse seu olhar estético, nutrir esse seu lugar da sensibilidade, desconstruir esse seu olhar,
sabe? Tirar essas vendas que a gente tem das 99 linguagens que também foram roubadas da gente. Então, eu acho que esse é o primeiro passo quando a gente quer pensar numa formação de professores com mais sensibilidade. E eu deixo também o convite, quem quiser conhecer a minha página da Calori Atelier e depois continuar o papo por lá. E, enfim, e a gente ir tecendo isso, costurando essas ideias e esses encontros. E aí eu trouxe só uma imagem aqui, deixa eu mostrar para vocês, que na outra live eu mostrei uma outra, que é de um amigo meu, fotógrafo, que ele faz algumas fotos e depois ele escreve alguns causos, alguns poemas, e nesse ele colocou aqui, né? A casa do João de Barro é de barro, mas tem luz e telefone. Que maravilha, E aí, gente. é uma caixinha, eu dou para você depois, é uma caixinha cheia de fotografias, e aí cada fotografia ele faz uma legenda diferente, enfim, uma coisa bem engraçada. Isso é um material, isso é um material que ele comercializa ou que ele fez para você? Não, ele foi num curso que eu fiz, na verdade, que eu tive contato. E aí são fotos da fazenda, de coisa, que ele, por exemplo, olha essa que linda, né? Deixa eu pôr aqui para vocês. Ai, que lindo. Adorei isso, essa ideia maravilhosa. E ele colocou, na falta de galã, galão. Enfim, ele vai brincando com as palavras e com as fotografias. Que delícia! Então é isso, eu acho que é conhecer, eu acho que quando tem eu sempre falo isso nas formações, quando tem uma exposição, uma galeria, buscar perto de você o que está acontecendo, né? Agora não que a gente está em pandemia, né? Mas depois, assim, o que está acontecendo de arte, de manifestação cultural. Eu acho que tudo isso vai alimentando, né? E nutrindo o nosso olhar, né? Então, eu acabei de voltar agora, né? Da minha pesquisa de campo em Girona, né, Carla? E assim, esse tempo que eu fiquei lá, eu pude entrar em contato com a cultura daquele lugar, conhecer um pouquinho da formação daquelas professoras que estavam lá, escutar um pouquinho dessas histórias. E aí, quando a gente vai vindo aqui, lá, acolá, a gente tem os mesmos lugares, porque a gente está falando do humano, né? Das manifestações do humano, sabe? Então, às vezes, muda de nome, mas as nossas manifestações culturais e artísticas, às vezes, são do mesmo lugar, porque é desse lugar do humano, da expressão humana. Não, e a gente tem tentado fazer, o Abaetê também tem tentado trazer, enfim, provocar todos esses movimentos através desses encontros virtuais que a gente vem fazendo, porque é isso, assim, no momento é o que a gente está podendo fazer, né? Então, assim, aliás, nós estamos sentindo muita a falta de estar com as pessoas, né? Dos abraços, dos cheiros, né? De tudo isso, assim. Então, a gente vem tentando até se alimentar um pouco mais. Agora, a gente vai fazer um curso, né? E agora é para outubro, como eu falei no início, né? Chamado Imaginação e Criatividade na Infância. Porque a ideia é assim... Bom, a gente precisa aprofundar alguns conceitos, mas a gente também precisa aprender a experimentar. E aí é um desafio, tanto para as pessoas que vão fazer o curso, quanto para nós, para mim e para a Fabiana. Como viabilizar, através desse momento virtual que a gente está vivendo, né? Essas experiências estéticas. Então, a gente vem pesquisando para não cair só na ideia da técnica, né? Porque essa não é a questão, mas assim, o que a gente consegue fomentar, sabe? Então, assim, eu quero até deixar para todo mundo que está aí, as inscrições estão abertas, o link está lá na bio. E, assim, a ideia é a gente aprender junto também, né? Acompanhar esse movimento. É uma tentativa, a gente vai experimentar e eu acho que pode ser muito interessante, porque eu fiz alguns assim. Na verdade, o que aconteceu foi isso. Eu comecei com essa história de ficar dentro de casa, né? Em home office. Aí eu também comecei a me aventurar por alguns cursos assim, né? E eu realmente experimentei algumas coisas bem legais, sabe? E a gente pode resgatar coisas que a gente fazia. Então, assim, quem lembra de bordado, volte a bordar. Quem nunca cantou, comece a cantar. Comece a se colocar em outras experiências. Fotografar coisas, detalhes dentro da sua casa. Olhar para esses detalhes. Então, acho que assim, são pequenas ações, né, desse lugar da sensibilidade que a gente pode ir fazendo por nós, né, e
E agora um momento... Calor, aquilo que, assim, que eu não fiz, mas eu acompanhei as fotografias, as imagens que você propôs, né? Tanto a ideia da batata em si, mas o que você propôs e que eles tinham que desenhar todo um processo. Qual era a árvore? Era que eles estavam acompanhando, Vilma? Agora eu não lembro. Que Qual? eles o que eu até perguntei para você, o que é isso? Eu fiquei curiosa, não sei o que. Ai, não vou lembrar agora, gente. Gente, não vou lembrar agora. Uma coisa que você falou. Nem você, porque você fez outros. Mas é uma coisa específica, porque era alguma coisa que eu não conhecia. Eu falei assim, eu nunca vi isso. Você falou isso aqui tem árvore. Ai, gente, não vou lembrar não. Tá? Depois eu boto aqui Duas escrito. ruins da memória. Caraca, não dá, gente. Mas depois eu boto aqui escrito para poder Tá. lembrar. Eu ia anotar hoje Ah, escrito do pé de cravo. Alguém me o ajudou pé de aí. cravo, Sim. isso. O pé de cravo, a Patrícia Obrigada, falou. Patrícia. Pé de cravo, Isso isso. aí foi uma história Gente, muito legal. que incrível. Porque, Foi deixa eu, uma deixa eu pessoa, contar só né? rapidinho. Foi numa Conta. formação, né, de um grupo, algumas meninas até estão aqui, que é uma formação que a gente está fazendo com um grupo de uma iniciativa das meninas de Brasília. E uma garota trouxe uma foto, né? Elas estavam fotografando coisas e ela trouxe uma foto dos cravos, que era do Jornal das Mildezas, né? Que a gente estava fotografando coisas do cotidiano e criando uma manchete, que é o Jornal das Mildezas do André Gravatado, Sorver Versos. Sim, E aí uma trouxe um cravo, né? O cravo cravo. do pé. E Uhum. ela falou: não, mas é que na minha casa tem um pé de cravo. Aí todo mundo ficou, nossa, como alguém conhece pé de cravo? Aí todo mundo ficou, não. Aí a gente combinou que ninguém ia entrar no Google para pesquisar e que elas iam Sim, desenhar o pé de cravo da foi isso. imaginação. E aí saíram coisas lindas, muita poesia, e a gente ficou uma Lindo, semana lindo. desenhando o pé de cravo, escrevendo sobre se o cravo tinha a ver com a rosa, se não, ou com o cravo que era flor. Enfim, saíram muitas metáforas e coisas, e aí depois, no final da semana, ela mandou uma foto do pé de cravo que tem na casa dela, assim. Então foi bem legal. Nossa, eu achei o máximo. Eu vi algumas, né? Achei incrível, assim, super me instigou, sabe? A curiosidade, a vontade. Eu fiquei pensando, gente, eu não conheço também, nunca vi um pé de cravo, entendeu? Mas É enfim, as ele dá meninas da de algum confraria pedagógica que estão fazendo legal. esse Ah, grupo de tá. pesquisa, bem legal. Se vocês quiserem conhecer o trabalho delas também, bem gostoso. E Que eu acho que é ótimo. legal porque a gente vai se aproximando, vai dialogando, vai Claro. encontrando projetos que dialogam com outros. E aí a gente vai crescendo em rede, né? Essa é a Ah, ideia, é. né? Com certeza, Vilma, porque a gente pensa muito nisso. Né? A ideia é justamente a gente ampliar cada vez mais essas possibilidades, porque o que a gente quer, e quando a gente pensa em educação, a gente está falando disso, né? A gente quer que É. isso melhore para todos, entendeu? A gente quer que isso mude para todos, a gente quer que esses olhares sejam mais contaminantes do que o Ó, o Gusmão Covid. escreveu assim: já estou. Gusmão, mas eu não Louca. sei qual é o nome, né? Que tem É, Gusmão T. Já estou louca para ver um pé de cravo. Então, eu sugiro que primeiro faça um desenho do que você imagina que é um pé de cravo antes de pesquisar. faça isso, vai ser muito bom. Vilma, muito Obrigada, obrigada. viu, Carminha? Eu que Estou muito agradeço feliz também. assim com essa companhia sua nessa noite de hoje, uma conversa super gostosa. E ó, E entrem no nosso site, na página do Facebook, tem um trabalho lindo do FIAR que a gente está fazendo, e lá também tem muitas referências de arte, música, tá, cultura, e eu acho que é um pouco disso. Estou aqui. Quem precisar, só falar. Live vai ficar salva, né? vai ficar salva e o pessoal também vai procurar. Quem ainda não é seguidor do Calor e vai seguir também para conhecer tudo que Obrigada, vem menina. acontecendo aí, tá bom? Muito Obrigada, viu? Boa obrigada. noite, bom Boa final noite. da semana e tamo juntos. Um beijo a todos e Beijo, a todas. querida. Tchau. Tchau.